primeira coisa que você vai fazer quando você vai começar a estudar? Primeira coisa é comprar material? Não. Primeira coisa é assinar site de questões? Não. Primeira coisa é comprar alguma outra coisa? Um iPad, um tablet? Não. Nada disso você vai fazer quando você começa a estudar. A primeira coisa que você vai fazer quando você começar a estudar é enxergar a tua semana e definir quantas horas você vai estudar por dia. Essa é a primeira coisa que você vai fazer quando você começar a estudar. Então você vai pegar a tua semana e vai visualizar quantas horas você vai começar a estudar por dia. Ah, segunda-feira eu acordo às 7. Eu tenho que estar no trabalho às 9 e eu preciso deixar as crianças na escola às 8. Então 7 às 9 não dá. Aí eu entro no trabalho às 9, aí eu almoço até meio-dia. Aí 1 hora eu volto, trabalho até às 6. 6 horas eu vou para casa, pego as crianças, dou banho nas crianças, janta nas crianças, ponho a criança para dormir às 8. Ah, então eu vou estudar das 8h30 até 10h30, porque eu vou estar muito cansada se eu puxar mais do que isso. Então, na segunda-feira eu vou estudar 2 horas por dia. Ah, e terça-feira, mesma coisa. Ah, e quarta-feira, mesma coisa. Ah, e quinta-feira, mesma coisa. Ah, e sexta-feira, mesma coisa. Ah, sábado. Ah, sábado a minha mãe pode ficar com meus filhos, né? Um pouquinho. Podia, né? Sábado à tarde, minha mãe podia ficar com meus filhos. Então, eu vou estudar no sábado à tarde, da 1 às 6 da tarde. Então, eu vou estudar mais 5 horas no sábado. Então, percebeu que já, durante a semana, já foram 10 horas, né? 2 horas por dia, de segunda a sexta. No sábado, mais 5 horas. Então, já deu 15 horas. Ah, e no domingo? Ah, no domingo eu vou estudar mais 5 horas também. Fazer a mesma coisa. Pedir pra minha mãe ficar com as crianças de manhã daí, das 9 às 2. Aí 2 horas eu tô livre. Então, mais 5 horas no domingo. Fazendo isso, eu consegui estudar quantas horas? 20 horas por semana. Fechei 20 horas por semana. Então, essa é a primeira coisa que você vai fazer. Vai definir quantas horas você vai estudar na semana. A minha semana tá tendo 20 horas de estudo. Então, esse é o primeiro passo. Depois de definir quantas horas você vai estudar por dia, você vai definir quais são as matérias que você vai colocar no seu planejamento. E para isso, você tem que saber um pouco sobre o concurso ou a área que você estuda. Então, por exemplo, digamos que você estude para a área fiscal. Quais são as principais matérias para você colocar no planejamento de área fiscal? Ah, principais matérias são contabilidade, exatas, constitucional, administrativo, português. Então, você vai fazer um planejamento com essas matérias. Só que você nunca vai, nesse começo, estudar uma matéria e deixando muito tempo sem estudar de novo, entendeu? Então, assim, se você estuda 2 horas por dia, como foi o exemplo que eu dei, e está estudando para a área fiscal, contabilidade, por exemplo, legal estudar todo dia. Então, você vai colocar todo dia 1 hora de contabilidade. Só vai sobrar mais 1 hora para outra matéria. Então, o que você pode fazer? Ah, exatas num dia, constitucional no outro. Aí depois exatas no outro dia, constitucional no outro. Aí na sexta-feira você pode estudar exatas e constitucional. Ou então pode dobrar a contabilidade. Então, o que importa é você entender que ficar 3, 4, 5 dias sem estudar uma matéria que você está começando do zero é uma bela de uma cagada. Por quê? Porque matéria é que nem filho, minha gente. Você vai conseguir criar um filho vendo teu filho uma vez a cada 3, 4 dias? Se você é muito novo na matéria, muito cru, se você está começando do zero a matéria, não faz sentido você ficar 3, 4, 5 dias sem ver a matéria. Porque matéria é que nem filho. Então vale mais a pena você ter menos matéria no teu planejamento. Então você coloca menos matéria para ver essa matéria com uma frequência maior. Porque daí o que acontece? Você vai criando intimidade com essas matérias. Você vai agarrando uma intimidade com essas matérias. Você vai ficando íntimo dessas matérias. Você vai ficando perto, próximo dessas matérias. E aí você vai evoluindo nelas, certo?